Irmãos, é a pura verdade que a gente tem que trabalhar. E não é fácil. Eu trabalho aqui no Japão. O trabalho não é fixo. É difícil você conseguir um trabalho fixo. Você tem que estar disponível para o que eles derem. Você tem que fazer turnos alternados, ficar 12 horas na fábrica e trabalhar de sábado. Aí você fica fixo num lugar. Mas quem diz que você tem energia para a palavra de Deus? Ou tempo para frutificar no reino de Deus, se você se submete a uma coisa dessa? E tem irmãos que se conformaram com isso. Acha que isso é normal. Se você trabalhar só 8 horas, você não quer saber de trabalho. É claro que tem pessoas que têm filhos, estão enroladas nas dívidas. Só pelo fato de ter filhos, já não dá para ficar fazendo 8 horas de serviço no Japão. Ainda mais que a pessoa quer ter celular, bom, aí sai um novo, tchau, vem outro. Quer ter iPad, mini iPad. Tinha uma época que eu tinha um mini iPad, 2 celular e ia tirar outro iPad. Porque esse daí eu já estava achando que eu queria o do ano. E carro? Troca de carro, compra um carro e parcela 6, 7 anos, carro bom. Mas você tem que trabalhar para você pagar tudo isso. E você tem que trabalhar muito. Quanto mais se você tiver filho. Ou seja, o nosso conforto nos amarra em coisas que nós temos que fazer. Tem que fazer 3 horas extras todo dia e trabalhar de sábado. Senão eu não pago o meu conforto. Quem disse que eu vou juntar dinheiro para comprar minha casa no Brasil se eu não me submeter a isso? E aí sabe o que acontece? A casa de Deus vai ficando deserta. Você não se torna participante da edificação da casa de Deus. É duro isso, mas é uma realidade. Aí sabe o que Deus faz? Deus deixa você vivendo assim. É claro, se você crê nele, é possível viver assim, do jeito que eu estou falando, e ainda ter amor pelo Senhor. Não é aquele grande amor que a gente acha que a gente tem, mas busca a Deus, né? Se você trabalha praticamente quase todos os sábados, faz horas extras no meio da semana, você tem só praticamente o domingo para você ir no culto. Se você se esforçar, você vai sábado à noite. No culto, você vai ouvir a palavra de um pastor que também trabalha assim. Ou seja, não é de se estranhar que quando você vai falar para o pastor ou para os membros sobre a casa de Israel, casa de Israel, você vai falar sobre as 70 semanas? 70 semanas, sim, sei. Você vai falar sobre as festas? As festas? Não. As festas de Israel? Sei. 7, né? Não é de se estranhar que eles não vão dar atenção para isso. Não é de se estranhar que isso não vai ser ensinado. Porque precisa de tempo para você ensinar isso na igreja. Precisa de se esforçar. Na igreja do Japão, em quase todas elas, você tem todos os recursos que você necessita. Você pode ter vários microfones, você tem telão, você pode pôr 3 tipos de telão na igreja. Não é caro, não. Aqui no Japão você pode ter. Mesa de som, instrumentos impecáveis. Mas tudo isso é usado para quê? Não é usado para ensinar a palavra. É usado para a gente ouvir um som bom na hora do louvor. O telão é usado para a gente ouvir as letras do louvor. Gente, coloca as estátuas de Daniel lá. Coloca os animais. Faz um projeto em que a igreja vai se interessar pelo livro do profeta Daniel e a conversa e o pensamento deles vão ser o profeta Daniel com Apocalipse e os demais profetas. Faz com que o povo tenha sede da palavra de Deus, tenha vontade de estudar e que a conversa deles após o culto seja a palavra de Deus. Que cada um fique admirado com a palavra de Deus e com tudo o que ele fez. Que cada um coloque os seus olhos na palavra de Deus e tema diante dela, e trema. Deus não falou isso pelo profeta Isaías? É para esse que eu vou olhar. Para aquele que teme e treme diante da minha palavra. Para esse eu vou olhar. Em uma igreja, que é a casa de Deus, tem que ter pastor, mestre. Tem que ter mestre. Por que não tem mestre? Por que só tem pastor? Nem todo pastor é mestre, nem todo mestre é pastor. Tem mestre que é pastor também. Tem pastor que se torna mestre. Mas tem que ter o mestre. Tem que ter o pastor também.
tem que ter os obreiros, tem que ter tudo na casa de Deus. O pastor tem que ter a missão de contagiar as ovelhas, de fazer elas olharem para a palavra de Deus, terem vontade. E se não tiver tempo, tem que começar a buscar o Senhor. Senhor, me dá tempo. Olha, eu faço 2 horas extra todo dia, 3 às vezes. Tenho que trabalhar de sábado. E final de semana eu vou fazer compra, eu vou assistir filme. Eu vou dar uma volta para me descontrair um pouco do trabalho. Né? No verão eu vou para a praia, vou para a piscina. Mas o que? Tem que fazer isso, senão tem que relaxar, né? Um pouco. Muito trabalho, tem que ter os entretenimentos. Tem uma família e tudo mais. Senhor, eu preciso de tempo para estudar a tua palavra. Quando a gente fizer essa oração honestamente, o Senhor mesmo vai falar com você, assim como Ele falou comigo. Ele vai mostrar tudo o que você está fazendo, tudo que você está escolhendo errado. Vai mostrar como a gente não enxerga as coisas. Como a gente às vezes chora e ora por motivos errados. É o que Deus está falando aqui em Ageu 1. Só Ageu capítulo 1, contexto histórico. Falei um pouquinho que nos remete para o futuro, mas em Ageu capítulo 2, aí vocês vão ver que coisa maravilhosa. Só em Ageu 1 Deus está falando. Olha, vocês cuidam das suas próprias casas. Tá certo que alguém pode dizer, mas eu não sou assim como esse povo. Eu estou edificando a casa de Deus. Mas será que está edificando como deve ser edificada? A casa de Deus não é edificada com estudo? Ela não é edificada com as profecias? Por que a casa de Deus tem que ser edificada só com música e algumas mensagens? Sabe aquelas mensagens de conforto? Que Deus é contigo, vai nessa força. Aí pega os profetas, recorta alguns 2, 3 versos, somente para aquela semana, um alimento para fortalecer a pessoa naquela semana. É só assim que se edifica a casa de Deus? Então eu sei, irmãos, tem pessoas que não estão fazendo nada para a edificação da casa de Deus. Nada. Estão fazendo pela sua própria vida, pela sua própria casa. Tem pessoas que já estão fazendo algo, mas não quer dizer que é a edificação. Não é como Deus está querendo. Peraí, Luiz, mas quem é você para dizer como Deus está querendo ou não? A palavra está dizendo isso. É só ouvir algumas mensagens nas igrejas que você vai ver que não tem edificação. Acaba o culto e dá uma volta com o pessoal. Cadê Deus? Quantas vezes e vez após vez eu já ouvi, Luiz, acabou o culto. Vamos conversar, outra coisa, seja social. E eu pensando comigo, meu Deus, nem no culto eu vi a palavra de Deus. Saí de lá morrendo de fome. O pessoal também saía morrendo de fome. Só que ia comer no restaurante. Olha, aqui a gente tem ainda liberdade de sair e comer no restaurante. E fica até 2 horas da manhã conversando. Futebol, Olimpíadas, trabalho, o que você fez, celular novo, o que aconteceu de novo. Mas Deus tem despertado muitas pessoas. Até a mim mesmo. Quando eu achava que eu estava acordado, hoje olhando para a palavra eu via que eu estava dormindo ainda. Se a gente soubesse como Deus, Ele quer abençoar o seu povo, Ele quer prosperar o seu povo, Ele não quer ver o seu povo amarrado numa fábrica, Ele não quer ver o seu povo sofrendo atrás de máquina. Não estou dizendo que é errado trabalhar assim. Mas se você tem o desejo de falar da palavra de Deus, de ensinar, esse não é o desejo de Deus. Ele não quer ver você 12, 13 horas trabalhando igual um doido. Você nem sabe se vai estar vivo semana que vem, mês que vem, ano que vem. Se fosse revelado para você que você iria morrer daqui 3 anos, você iria ficar 12 horas na fábrica? 13? Trabalhar todo sábado? Você não iria. Você iria desesperadamente buscar Deus todo dia e convencer o máximo de pessoa que puder. Quantas pessoas eu já vi dar desculpa que trabalha muito, muito, muito porque tem filhos, mas na verdade não é. Porque quer ter o seu próprio negócio, quer fazer a sua própria empresa, quer ser livre da fábrica. A pessoa fala, eu trabalho assim muito para ser livre desse sistema. Mas até quando? Até quando Deus tem que esperar você se tornar livre para você começar a olhar para as coisas dele? É isso daí, irmãos. Eu contei um pouquinho do meu contexto de vida aqui no Japão. Não consigo visualizar todos os países, todos os contextos de vida, né? Só
fiz a exposição de alguns exemplos. Eu sei que há semelhantes no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, França, pessoas que vivem esse contexto parecido. Mas a mensagem é: olhe para a casa de Deus, olhe para a edificação da casa de Deus, para que a gente não venha trabalhar em vão, igual esse povo estava fazendo. Mas Deus, graças a Deus, Deus acordou esse povo, como Ele quer nos acordar também. Ok, irmãos, esse vídeo eu vou finalizar aqui mesmo. Na segunda parte do vídeo eu vou estar falando sobre a parte profética desse profeta. Olha só, quanta instrução só no profeta de 2 capítulos. Você vai ver as 70 semanas aqui, você vai ver o fim dos tempos aqui. Essa vai ser a segunda parte do vídeo. Eu queria que você assistisse também a segunda parte e que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa olhar mais para a casa do Senhor, edificar a casa do Senhor de alguma maneira. Mas eu não estou congregando, eu não estou indo na igreja, não tem igreja para eu ir. Estuda a palavra de Deus. Fala essas coisas com Deus. Ora para Ele. Deus vai te dar uma direção. Eu tenho certeza que o Senhor vai te dar uma maneira, vai te mostrar uma maneira de edificar a casa dele. Você é a casa dele, não se esqueça disso. Mas você não pode olhar para a sua própria edificação. Você vai ter que transmitir isso de alguma maneira. Seja você homem ou mulher, a mensagem não é só para homem. A mulher também tem a sua parte na edificação. É claro que Deus estabeleceu limites para as mulheres, limites os quais não são obedecidos. Por isso também que Deus não derrama mais poder e sabedoria na sua igreja, porque o povo desobedece a palavra de Deus. Mas Deus estabeleceu limites para o homem e limites para a mulher. Tudo em respeito de edificar a casa de Deus. Eu também tenho analisado a minha vida. Eu vejo o quanto eu tenho que melhorar na edificação da casa de Deus. Muito. Muito mesmo. Primeiro que eu preciso de um lugar para congregar. Aqui não tem um lugar onde eu consigo me adaptar. Não é por falta de tentar. Eu já tentei. Mas se eu fizer isso, se eu me prender a um lugar onde, para começar a ensinar, para começar a expor essas ideias, vai demorar muito tempo. E até então, tentar gerar isso no coração de somente algumas pessoas que eu sei que não vão passar essa mensagem para frente, seria para mim trabalho perdido. Deus me usa muito mais passando essas mensagens para vocês e vocês repassando para outros. Mas eu sinto falta de irmãos, sinto falta de ter pessoas para conversar. Eu não tenho pessoas para conversar. Não tenho irmãos para conversar da palavra de Deus. Eu estou falando de edificação da casa de Deus. Não estou falando de se edificar só. Estou falando de fazer algo que edifique a casa de Deus. Que limpe toda a sujeira dela, toda a doutrina de homem, tudo que desvia os homens do verdadeiro evangelho. Vamos buscar Deus nesse sentido, irmãos. Vamos orar. Eu já vi que o inimigo já fez de tudo para me derrubar. Tudo para calar a minha boca, para fazer eu parar de falar da palavra. Alguns dos irmãos sabem disso. Dos irmãos que seguem meu canal sabem disso. Não era nem para eu estar aqui ensinando a palavra de Deus. Não era nem para eu estar com esse sorriso no rosto. Era para eu estar desviado, depressivo, cuidando da minha própria vida, nos meus próprios negócios. Alguns irmãos sabem, mas eu escolho a Deus. Eu escolho a palavra. Eu escolho a profecia. Eu sei que Deus vai nos recompensar grandemente por isso e foi Ele que nos deu tudo isso. Tudo isso vem dEle e tudo é para Ele, ok? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer através dessa mensagem e que possa assistir a continuação desse vídeo, que é sobre Ageu, tremenda palavra desse profeta. Deus abençoe a sua vida.